Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde em seu eterno amor, bem unidos e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde em seu eterno amor, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Aqueles que puderem, vamos nos colocar em posição de oração. Vamos fazer a oração para encerrar a Escola Sabatina e abrir agora a segunda parte da nossa manhã sabática com a mensagem. O irmão Bruno já está aqui com a gente, lá na Escola Missionária, e nós passamos a palavra ao nosso irmão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudar um pouquinho a Tua palavra, nos ensinar um pouquinho a comandar com o Senhor. Obrigado, Senhor, por nos mostrar como nosso coração é caído, pecador, e como é necessário, Senhor, estarmos ligados às coisas celestiais para a grande vitória, para um viver muito precioso, como o hino nos falou, Pai. Obrigado, Senhor, por Cristo, Teu Filho. Obrigado por tanta piedade, tanta benevolência, tanta justiça, Senhor. Nos ajude a enxergar a forma que o céu enxerga, e não a forma que muitas vezes o mundo vem de forma muito discreta, mudando o nosso olhar, achando inclusive que nós estamos vendo da maneira correta quando nós não vemos. Devemos ver da forma que o Senhor vê, da forma que Jesus vê, e que muitas vezes é confuso a nossa mente pecadora, a nossa mente desvirtuada por uma aculturação humana, pecadora, de uma natureza caída, Senhor. Tire de nós qualquer influência
humana que possa existir nas nossas atitudes. Nos ensina a enxergar a causa e o efeito das coisas, a entender os princípios da tua santa lei e do teu querer para nós, e que possamos, como síntese de tudo, andar contigo, andar com Cristo, teu Filho, nosso Salvador e nosso Mestre, e honrarmos para toda a eternidade, Senhor, o que o Senhor deseja, o que o Senhor escreveu, o que o Senhor ensina, através do seu ser eterno, eterno em todos os lados, eternos em todas as instâncias, benevolente e poderoso. Em nome de Jesus, peço, oro e agradeço, encerrando a escola sabatina e dando abertura à sua santa mensagem, que o Senhor usará através do teu instrumento, irmão Bruno. Que o Senhor unja ele, como sempre, que o Senhor fale através dele, como o Senhor tem falado através de todos os teus servos, em todos os tempos da história humana e do plano da redenção. Amém. Irmão Bruno, fica à vontade, meu irmão. Bom sábado a todos. Eu estou aqui na Casa dos Missionários, tem um pessoal aqui, né? Irmão Diego, aqui atrás, irmã Márcia, né? Tem aqui o irmão Wilson, Priscila, irmão Josi, Rafael, família também. Quero desejar bom sábado a todos aí que estão ao vivo. Luiz, queria pedir para você abrir a minha outra tela. Eu estou aqui na do Diego, tá? E eu vou fazer uma apresentação em slide. Você pode abrir o meu microfone da outra tela, que eu estou com o microfone de lapela na outra. Então, eu estou falando com esse aqui, você fecha e abre o outro lá, consegue? Aham. Tá bom, então eu vou abrir aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Para mim poder colocar para frente a câmera frontal, como é que faz? Tem uma bolinha com duas setinhas aí em forma de círculo. Aqui, aí você clica e ela vira para você. Vocês perdoem minha ignorância digital, tá? Fica tranquilo, meu irmão. Estou clicando aqui, não estou conseguindo, tá? Chegou a abrir a câmera? Tá fechada a câmera. Aí, agora abriu. Isso. Muito bom. Bom, eu tô ajeitando aqui para ficar do melhor jeito possível. Pronto. Maravilha. Agora vocês falam para mim se eu vou ficar bem enquadrado aqui. Ficou ótimo. Muito bom. Ótimo. Tá Ficou bom. ótimo. Então, essa palestra de hoje chama O Caminho da Vitória. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu, como missionário, tive que viajar para muitos lugares e falar de um caminho que a gente não conhece fisicamente, né? Vamos falar um pouquinho mais disso. Então, quando você deseja chegar a algum lugar, a primeira coisa a ser levada em consideração é o caminho para você chegar lá. Então, eu fui numa época que não tinha GPS ainda, a gente usava mapa, abria aquele mapa desse tamanho e perguntava muito para os outros na rua, onde é que fica tal lugar, onde é que fica tal lugar, né? A geração mais nova não vai saber o que é isso, né? Que a gente tem aí agora tudo é só perguntar onde é, né? No Google, dá ali várias opções de rota, né? No Maps ali, né? Então você
vai vendo qual que é a melhor rota. Isso é maravilhoso, né? Porque para se perder fica difícil. E a gente vê que alguns trajetos você pode fazer mais rápido, não precisa de muito esforço, como ir na casa de um amigo, por exemplo, que você já sabe o caminho, mas e aqueles lugares mais distantes que você não conhece, né? Como que fica? O emocional da pessoa. Você pensa assim, bom, ir para um trajeto que eu estou acostumado não vai abalar o meu emocional. Agora, você ir para um lugar desconhecido, um lugar que você nunca foi, e isso mexe com a gente, dá um medo. Eu confesso que eu mesmo tinha um certo medo de ir para alguns lugares distantes, né? Sair daqui, pegar um avião e ir lá para o norte do país. E aí a gente vê aí, né, que são muitas opções. Você pode chegar lá de avião, a pé, de ônibus, de barco, de bicicleta, de jumento, do jeito que for. O importante é chegar lá. Então, o foco nosso não é exatamente no transporte, no meio de transporte, mas no caminho que se faz para chegar lá. Nós vamos entender isso mais de forma espiritual, né? Seja de forma humilde ou seja de forma mais ostentosa. Agora só, vamos imaginar que você deseja ir para um lugar muito bonito, né? Normalmente a gente planeja aí férias, né, fim do ano, no meio do ano. A gente sempre quer ir para um lugar bonito, principalmente quem mora na cidade. A pessoa pensa assim, eu já estou aqui sofrendo esse estresse, no ônibus, no trabalho, no cansaço. Então, a pessoa sempre planeja ir para uma pousada, um hotel, um retiro, na casa de parente, e sempre lugar de natureza, lugar bonito. Agora, imagine um lugar que você tem ouvido falar, que é muito, muito lindo, né? Tudo lá é perfeito, né? Você vê assim, tudo é sempre bom, pessoas que estão lá são agradáveis, alegres, prestativos, não existe crime, né? Não é o Brasil, nem falta nada para ninguém, tem tudo, assim, ó, todo mundo tem abundância de comida, de provisão de todas as coisas. E esse lugar é muitíssimo melhor do que o lugar que você mora. Imagina só, né, um lugar desse. Esse lugar, normalmente, a gente tem o costume de chamar de paraíso, né? Falar, eu fui num lugar que é um paraíso. Você chega lá, aquelas campinas assim, verde, com árvore, com fruta, com isso, com aquilo. Então, o conceito de paraíso enche o coração do homem. Por quê? O homem tem isso já na sua mente, incutido já por Deus. Porque é o seu estado original. E é para onde a gente sempre quer voltar. Agora, pensa bem, se esse lugar perfeito fosse do outro lado da galáxia, num lugar muito, muito distante, precisa de um transporte especial, né, que te leve até lá, porque, né, para você sair do planeta já é uma dificuldade, né? Ver o povo aí explodindo foguete para poder sair da atmosfera direto. E agora, a outra dificuldade, você viajar pela imensidão do vazio do espaço e numa grande velocidade, porque tudo é muito longe, né? Então, a vida humana, ela é pequena perto das distâncias, você chegaria morto, só o esqueleto lá. Muitos anos-luz de distância, né? Tudo muito longe. Aí a nave mais moderna que o ser humano tem, né? Essa aí já está ultrapassada já, né? Esse ônibus espacial aí já não vale nada. Ela não consegue viajar de grandes distâncias, né? Se eu não me engano, é 28 mil quilômetros por hora, né? Que é a velocidade de órbita dessas naves, e isso não dá para nada. Então, essas distâncias, né, que a gente vê no espaço, elas são tão grandes, para vocês terem uma ideia, né? A velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, ela demoraria 70 anos para chegar na estrela mais próxima, que é a Alfa de Centauro. Então, imagina só. Primeiro desafio, viajar a 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade tão grande que o tempo de aceleração demoraria anos. Só para chegar nessa velocidade. Depois, mais desaceleração. E nem se sabe se o corpo humano aguenta uma velocidade dessa. Isso, enfim, é muita coisa aí. Vamos deixar a ciência para lá. A gente só sabe que é difícil. Então, o homem aí tem vários planos, né, de ir para Marte, por exemplo. Só que Marte não tem paraíso nenhum, né? Assim, chega a ser tolo você pensar que você vai sair do paraíso para ir para um deserto que não tem nada. Então, eu não acho que é um bom plano, por mais curioso e interessante que seja, né?
ver, né, o ser humano avançando, né, com nave, chegando lá, né? Desde criança a gente é inspirado, né, a gostar dessas coisas. E olha só, muitas pessoas desejam ir para o céu, que é o paraíso de Deus. Você vê no conceito religioso de várias religiões, e principalmente nas denominações cristãs, o objetivo do cristão é chegar no paraíso de Deus, que é o céu. Só que, fisicamente, né, lembrando, nós não sabemos o caminho para lá. Ninguém tem um mapa e nem o GPS vai te dar rota para lá. Porque o ser humano não sabe a localização geográfica do céu. E muito menos o meio de transporte que chega lá. Agora vamos fazer uma suposição. Imagina que se fosse possível chegar no céu através de uma nave. Aí a nave bate lá na porta do céu, ela pousa lá, chega lá uns metros do ser humano. Será que seria permitida a entrada deles lá dentro? É uma boa pergunta, né? Será que deixaria entrar? É. Quais são as regras do céu, né? Que a gente conhece pela Bíblia, né? Se por acaso pessoas más conseguissem chegar até lá, não seria mais um lugar perfeito. A prova disso, né, é que onde o ser humano foi, ele sempre contamina seus lugares onde vai, porque ele é pecador. Ele leva o mau costume dele para onde ele vai. Vamos dar um exemplo aqui, os colonizadores europeus, né, quando chegaram com seus navios, né, não só europeus, né, europeus são um exemplo, né, colonizadores em geral, né, eles chegavam até uma terra desconhecida, que já tinha habitantes, o que eles faziam com esse lugar, né? Em nome do progresso, e modifica tudo. Modifica tudo. Escraviza, destrói as coisas que estão ali, né? E aí resultou nisso que a gente vê hoje, né? Globalizaram esse pensamento, né, de colonização, e o mundo se tornou instável e injusto, né? Muito problemático. E a Bíblia já avisava desse comportamento, né? Que em nome de Deus estariam pervertendo as pessoas do caminho do céu. 2 Pedro 2:2. E muitos, né, seguiriam as suas dissoluções. A grande maioria segue esse padrão de comportamento destrutivo, colonizador, de mudar a mente do outro para, em nome do progresso, se aproveitar por ganância. Por quê? A cobiça, ela sempre foi o pecado número 1. Satanás lá no céu, o pecado número 1 dele foi a cobiça, né? Acho que até a própria Ellen White comenta isso, que primeiro veio a cobiça, ele cobiçou uma posição que não era dele. Aí sim veio o orgulho, veio todos os outros pecados. Então, pela cobiça, o ser humano quer chegar no céu, quer ter o paraíso, né? Ele cobiça, a maioria das pessoas cobiça esse lugar. Agora, ter os méritos, mudar a sua vida para chegar lá, para poder entrar em harmonia com os seres que estão lá, isso é meio que passado de alto. Todo mundo quer chegar lá, mas quer chegar como está. E quem chega como está não entra. Então, a gente vê que quem saiu de lá, saiu por causa disso. É por isso que no céu não entra nada que contamine, né, com a maldade. E por esse motivo, Lúcifer, todos os seus seguidores rebeldes, eles foram expulsos do céu. Bom, de fato, a gente sabe que não dá para ir no céu com a nave. Isso está fora de cogitação. Então, o nosso conhecimento, capacidade, ele não consegue transpor esse limite, né? Só que a Bíblia descreve esse lugar e ele também tem uma forma de chegar lá, né? A Bíblia explica que não é bem com nave, né? É totalmente diferente. O caminho para chegar no paraíso é outro. Mas olha só, até nisso tem contrafação. E não é exatamente como se explica por aí, né? Porque o que se explica é o quê? Que quando você morre, você vai para o céu. Tem gente que até tomou veneno quando passou um cometa lá não sei aonde, e morreu um monte de gente junto, que achou que ia pegar a carona no cometa para ir para o paraíso. Você já pensou num negócio desse? Não, isso é real, isso aconteceu. Claro, aconteceu. Um monte de gente seguiu uma seita, agora eu não lembro o nome do líder da seita, isso aí foi quando eu era criança, eu lembro. As pessoas se reuniram, eles falaram que ia ir para um outro plano espiritual, eles tomaram veneno tudo junto enquanto estava passando o cometa, que ia pegar carona no cometa. Já pensou? A ponto que chega à mente cobiçar
uma outra posição, um lugar melhor e fazer uma loucura dessa. Então, o que a Bíblia ensina, né? Que a pessoa morre e vai direto para o céu? Não, a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina, então? Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles aí em diante recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. O que a gente vê aí? Os mortos não sabem de nada. Ali para frente já não tem mais continuação, né? Deu uma pausa na existência da pessoa. E nessa pausa, né, a gente vê que se chama sepultura. E ali sim nós aguardamos o dia da ressurreição. O que a Bíblia ensina de ponta a outra é sobre ressurreição. Hebreus 9:27. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vida e pelo seu reino. Então, na sequência do pensamento, a gente vê aí que tem a morte uma vez, aí vem o juízo. E quem que vai julgar ali? Jesus vai julgar os vivos e os mortos, né, pela vinda do seu reino. E agora em Atos 24:15, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, e que há de haver ressurreição, tanto de justo como de injusto. Então essas passagens são assim afiadíssimas, né? Pode botar a faquinha aí, ó. Acabou com as teorias mundanas sobre ir para o céu direto, sem curva, que isso não é aprovado pela Bíblia. Então, para ir para o céu, não tem... É que simplesmente morrer para ir para lá. Não é bem assim. Tudo significa como é o seu caminho aqui na Terra. Então, não é sobre o caminho físico daqui para o céu. É o caminho que você tem do dia a dia que vai te levar para o céu. É o caminho que você trilha aqui na Terra que vai te levar para o céu. Esse é chamado caminho da vitória. Então, se uma pessoa que ela vai entrar em desarmonia com a perfeição que lá no céu existe, ela não vai para lá, porque lá não entra nada que contamina. Então, a preparação que Jesus vem ensinando todas as pessoas é esse caminho. O caminho para ser vitorioso, para poder chegar lá. Amém. Amém. Agora, vamos ver aí algumas pessoas que fizeram esse caminho e foram para o céu direto, porque alguns vão me questionar e dizer assim, não, mas olha aí, ó, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte, como é que fica isso aí? Enoque trilhou o caminho da vitória em vida. Ele chegou num ponto excepcional, excelente, em que ele não contaminaria o céu. Deus considerou ele alguém que não contaminaria o céu. Então, diz lá em Gênesis 5:23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Né, um para cada dia do ano. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Então, se você anda com Deus, esse é o caminho para chegar no céu. Você não precisa de nave, não precisa de morrer, nada disso. Pode ir vivo até. Eu posso dizer aí, ó, por exemplo, de Enoque, eu não posso tirar essa possibilidade. Se ele pôde fazer isso, né? E não só ele, olha só. O profeta Elias também. Ele veio com o Uber do céu, ele chegou na carruagem de fogo. Veio buscar ele. Agora, por que essa carruagem tinha fogo? Foi o consumidor, nenhum pecador podia pegar carona com ele. Só quem tinha o aplicativo ali na mão da santificação, que podia pisar naquela carruagem. Só ele tinha o ticket de entrada daquela carruagem, porque ele também andou em retidão. Amém. Então a gente vê aí em 2 Reis 2:1, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro e subiu ele no redemoinho. Incrível, né? Por que Deus usa, né, carruagem, cavalo de fogo, se foi só uma figura para impressionar as pessoas? Deus podia simplesmente fazer ele desaparecer, né? Transportar ele e colocar lá, mas Deus usou essa maneira, né?
de mostrar para as pessoas ali, só a mente de Deus para poder explicar isso aí. Agora, outro paralelo interessante, né? A gente sempre fala de Elias, seu exemplo, né? O terceiro Elias, os que são representados por esse mesmo caráter. 144.000 que são os selados de Deus do futuro, né? Apocalipse 7:3 diz assim, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do Deus vivo. O servo do nosso Deus, aliás. E eu vi o número de que foram assinalados o selo 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Aqui está a chave dos 144.000. Eles são irrepreensíveis. Então, assim como foi Enoque, assim como foi Elias, eles também são irrepreensíveis e também vão fazer o caminho da vitória direto para o céu, sem ver a morte. Então, o que todos esses três têm em comum é fé inabalável. Então, eles acreditaram em Deus, se esforçaram por seguir tudo que ele ensinou e foram da mesma forma perfeita dos seres celestiais, rejeitando o maligno, os malignos desejos destrutivos da terra. Então, o que a gente entende? O desejo do homem pecaminoso, ele sempre vai tender a destruir alguma coisa. Então, se o homem tem cobiça ali, ele vai destruir alguém para pegar o bem dela. Se ele tem ali um desejo de adultério, ele vai destruir um casamento para obter o que ele quer. Sempre que o homem quebra a lei, ele vai destruir alguma coisa. E no céu não é um lugar que se destrói, porque não tem morte, né? A morte é a destruição. Então, pensa num lugar que nada se destrói. Nem as flores murcham. Tem que saber onde vai plantar, né? Porque não pode trocar elas de lugar, né? Elas vão ficar ali quietinho no lugar delas. É por isso que Deus que planta. Agora, vamos ver o seguinte aspecto. Como que nós, seres cheios de defeitos, podemos chegar ao céu? Qual é o caminho, então? Porque, assim, a gente vê exemplos de Elias, Eliseu, é muito maravilhoso, né? Mas quando a gente olha para a nossa existência, né? A gente fica até meio desanimado de pensar, Senhor, como que eu, assim, nascido numa geração tão perversa, tão pecaminosa, vou fazer para alcançar esse nível de santificação, né? Bom, só quem foi para lá e desceu pode nos ensinar, né? Aliás, quem veio de lá, né, e subiu de novo. Só Jesus pode ensinar o caminho. Por mais que Enoque tenha dado certo, que Elias tenha dado certo, né? Jesus é o único que consegue ensinar de forma categoricamente perfeita. Vamos lá. João 14:4. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, a nossa mente humana fica pensando em GPS, em achar rota para chegar no lugar, né, de forma muito racional. E Jesus responde de uma outra forma. Fala, eu sou o caminho. Mas você fala assim, mas como que você é o caminho? Eu vou ter que pegar na sua mão para você me levar lá? Como que é isso? Então, sendo Jesus o caminho, né, por causa dele ter vindo do céu, ele saber o caminho para chegar lá, qual foi o caminho que Jesus teve que percorrer para voltar para lá? Ele disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, ele está falando, presta atenção na minha vida, o que eu estou fazendo.
Em João 3,31 diz: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos. O que ele está dizendo aí? Não adianta vocês ouvirem ensinamentos de homens. Os homens não têm como te ensinar, porque eles são da terra. Eu que vim do céu, eu posso ensinar vocês. Porque só quem viveu no lugar perfeito pode ensinar alguém para poder viver lá. Então, esse caminho que Jesus percorreu e teve, né, o caminho de fé, de justiça aqui na terra, é descrito ali, né, em Lucas 20 e 21, estes, pois, o interrogaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Essas são as características que Deus espera ter dos seus servos para poder alcançar esse caminho. Então, você vê aí, o que ele tem? Ensina retamente e não tem acepção de pessoas. Não julga pela aparência, mas ensina segundo a verdade. Essas características de Jesus são importantíssimas para a gente entender o caminho para chegar lá no céu. Outra coisa que Jesus fazia muito para poder se reestabelecer mentalmente, fisicamente, espiritualmente, oração, que é um grande passo para aumentar a fé e seguir nesse caminho. E eu vou falar algo incrível, né, sobre a oração aí no próximo slide. Vocês vão ver aqui a alegoria. Em 2 Crônicas 6:35. Então, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Imagina só, o céu é um lugar distante do universo, né, que está muito longe aqui da Terra, a gente nem sabe onde fica, e a nossa oração chega lá. Para pensar nisso. Você fisicamente não está lá, mas a sua voz chega lá. Suas palavras chegam lá. Tem um privilégio maior que esse? Então, Lucas 6:12 diz, né, Jesus falou, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Então, Jesus foi e passou a noite toda em oração a Deus. Olha, eu vou confessar, eu não consigo ficar orando a noite inteirinha. Assim, fisicamente é muito difícil. A gente às vezes consegue orar 1 hora, 2 horas, mas a noite inteira é muito difícil. Mas Jesus fazia isso porque o cansaço espiritual, o que dependia dele era muito, muito peso, muito grande. Então a oração mantinha ele mais do que o próprio sono. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai assim, mesmo que você não está vendo o resultado imediato, você persevera até que consiga o resultado. Então, pela fé, a sua oração pode fazer o que o seu corpo não faz. Ele atravessa a imensidão escura e chega até o céu e vai no santuário de Deus em segundos. Você não viaja, mas a sua voz viaja. Isso é incrível. 1 Pedro 3:12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padeceste por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai os vossos corações a Cristo como Senhor. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, uma vida de vitória, uma vida de caminhar com Cristo, ela fala mais alto e deixa envergonhadas as pessoas que tentam te acusar, porque ela não vai nem ter como te acusar. Fica confuso. Porque melhor é sofrer e fazer do bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então ele nem perdeu a fé, mesmo quando estava padecendo, e tudo estava contra ele ali naquele momento, e ele fez isso para ser o nosso exemplo, para que em momentos em que a gente estivesse desanimado, ele
pelo exemplo da cruz, dos espinhos, dos escárnios, do falar o mal, de ver os amigos correndo, abandonando. Tudo isso que Jesus passou foi para provar que a gente não está, assim, privilegiado por conhecer a Deus no sentido de que você não vai ter nenhuma tribulação mais. Porque até ele passou por isso. Mas essas tribulações fazem parte do nosso processo para chegar no céu. João 8,12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe, uma coisa fantástica quando a gente se converte, assim, a conversão, ela traz vários sentimentos, várias emoções, porque ter emoções é bom também, né? Não estou falando assim no sentido da gente se converter por emoção, mas quando você se converte, né, aliado à emoção e à razão, a emoção que invade a gente, né, aquela paz de espírito interior, que mesmo o mundo desabando ao redor, você está na luz, isso não tem preço. E eu tenho certeza que essa luz continuava na mente de Cristo, porque ele visava o futuro. Ele visava o bem-estar de todas aquelas pessoas que ele estava salvando. Ele visualizava elas no céu, reunidas. Então, isso fazia ele ganhar esperança. Igualmente, a gente, por mais que a gente esteja em trevas, a gente vai ser como um farol iluminando. E não só iluminando o nosso interior, iluminando ao redor, porque quando você transparece que você está bem mesmo na tribulação, as outras pessoas vão ver, nossa, você está numa doença, você está numa dificuldade financeira, isso, aquilo, você está feliz, você está bem, assim, com Cristo, como que você está conseguindo fazer, manter a estabilidade? Então, não permita que as luzes tirem, né, você do caminho, ainda que o mundo inteiro siga essas luzes. Tem aí esse exemplo nessa foto, né? Um show, ano novo, não sei, em que milhares de pessoas, né, levantam ali o seu celular e ficam iluminando e tal. Essas luzes do mundo, né? Isso aí é só uma alegoria, né? Mas é só para representar que a grande multidão do mundo vai na mesma direção, vai no mesmo pensamento, no mesmo intuito, que é o entretenimento, que são os prazeres passageiros, e acabam perdendo o foco da verdadeira luz, né, que é Cristo, que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente, quando está seguindo a multidão, vai caminho contrário. Jesus, ele sempre ia caminho contrário disso. Porque na época dele, existia, assim, entre a religiosidade, uma aparência, né, de que você seguisse aquilo, não, você estava ganho, a sua vida estava garantida, né, a sua posteridade, né. E eu não acredito que seja muito diferente dos tempos de hoje, né, em que se vende terreno no céu, em que se vende peças, objetos ungidos para isso, para aquilo. Essas pessoas não estão com a luz, ainda que as multidões estão seguindo elas. E não, eu não estou falando só assim, né, nesse aspecto, assim, eles estão indo aí, por exemplo, num show, assistindo um Zeca Pagodinho, não sei lá o que da vida. Não estou falando só das pessoas do mundo que seguem essas multidões aí, né, de shows, de apresentações musicais do mundo, em que ali as músicas vão ensinar coisas do dia a dia que não tem nada a ver com os ensinos de Jesus. Os próprios pastores, meio religiosos, também estão levando, arrastando multidões nessas luzes aí, né? Com uma aparência de religião, aparência de bondade, mas não vai chegar no céu. Por que não? Mateus 7,13 explica: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E isso está ecoando 2000 anos, né? Foi falado no passado, era assim e continua sendo assim. Agora, 1 Pedro 1,17 diz: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É interessante, né? Ele chama de peregrinação esse tempo que a gente está aqui. É como se a gente não fosse daqui, ou que esse momento que a gente está passando é só um trajeto que a gente está fazendo para chegar num outro ponto.
Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Né? Isso aí é Jesus falando para o povo, né? Aliás, Pedro falando para o povo da época dele. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. E agora essa parte mais importante. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Então, esse ensinamento sobre purificação e santificação, a coroa dele é isso, é um amor fraternal não fingido, é uma coisa verdadeira, fisicamente, entre os irmãos ali. Então, o caminho da vitória, ele passa por essas provas, né? Só que no final, a gente precisa permanecer na fé e no amor verdadeiro. Assim como Jesus teve que passar, né, cada injustiça cometida contra ele, eu tenho certeza que cada pessoa que chegava e desferia ali uma palavra, né, ruim contra ele, cuspia, dava golpes nele, ele não olhava para aquela pessoa com raiva, com desejo de revidar aquilo ali. Pensa bem que sentimento que tinha em Cristo tão grande, né, de salvação, que ele no final falou: e perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, cada injustiça que é cometida contra um servo de Deus será recompensada em bem por Deus, o Pai, que é justo. Então, cada tapa que Jesus recebeu vai receber um elogio depois. Cada tapa que a gente recebe, cada palavra que a gente recebe de mal, a gente vai receber de bem. Se não é nessa vida, na outra. E eu tenho certeza que vai ser muito mais quantidade do que recebemos, né? O mal. O bem sempre é pago em muito mais abundância. Salmos 17:8 diz: guarda-me como a pupila dos olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Essa é a promessa de Deus, que mesmo que a gente passe dificuldade, Ele está guardando a gente, guardando a nossa alma e permitindo que a gente atravesse esse momento difícil, que é essa peregrinação da nossa vida. Agora eu vou fazer uma alegoria aqui sobre a fé, que eu comparo ela com o nascimento de um rio. Eu fiz isso aqui quando eu estava estudando sobre nascentes de água. E a água cumpre um ciclo, né? Ela está no mar, ela é bombeada pela maior bomba d'água que existe, que é o Sol, que evapora essa água, joga ela lá nas nuvens. O vento joga ela contra as montanhas. A montanha, o alto da montanha é frio, a nuvem é quente. Nuvem quente com ar frio, ela chove. Ela cai na montanha, ela vai sendo filtrada por dentro da terra, até achar um momento em que ela não consegue passar mais. Ela acha uma camada impermeável, que é a rocha, e ela vai seguindo por baixo da terra, até um afloramento, que normalmente acontece no encontro de montanhas, onde a água da chuva vai lavando, e ali aparece a rocha. E onde aparece a rocha, né, vocês podem ver as cachoeiras, né, são todas de rocha. É onde ficou nu o esqueleto da terra, e ali a água flui. Então, olha só, comparando com essas visões da natureza, a gente vê que o caminho da vitória ele começa quando a fé começa. A partir do momento que você recebe a mensagem, né? Então é aquele primeiro amor, aquele primeiro contato com Cristo, você entende a salvação, né? É algo maravilhoso. Então você nasce ali, na nascente, né? Na pedra. Pequeno, né? Água pura, acabou de sair, né? Então é assim a nossa fé no começo. Aí a fé vai crescendo, né? No caminhar da nossa vida, a fé vai avolumando e conforme vai adquirindo mais volume, a água de chuva que vem descendo, outros ribeiros e nascentes vão se ajuntando. É quando a gente vai compartilhando e aprendendo a palavra de Deus, né? Assim, no começo a gente aprende, já quer passar para todo mundo, compartilha e tal.
Então a nascente se torna um ribeirão, né? Aí, de repente, quando ela vai descendo as montanhas, ela começa a pegar força, né? A água vai descendo, aí vem as pedras, né? Vem aquelas corredeiras, né? São as primeiras irregularidades, né? Que turvam a água, né? Que ela vai misturando ali com a terra e deixa ela mais agitada. Mas ela não se desvia, ela vai seguindo, vai adiante, mesmo com esses pequenos obstáculos, né? São essas provas e incredulidade que pode vir no nosso caminho, né? Mas a gente vai seguindo. E às vezes ela passa aqui por terras férteis, né? Depois que ela chega na planície, o rio se espraia, né? Fica mais largo, e aí vem uma certa calmaria, né? Quando a gente alcança certa paz de espírito, as bênçãos do Senhor, e a nossa fé, vamos dizer, vai nadando de braçada, vai indo embora. Aí, de repente, a gente passa por alguns momentos assim no meio de deserto, né? Ela deixou a planície, agora ela entra, o rio, né? Fica bem largo. Né? Aí eu acho que é a imagem do Rio São Francisco, né? Que ele nasce dessa maneira, né? Ele vai vindo uma terra fértil, daqui a pouco ele já está no deserto, né? No lugar plano, árido, de rochas. Então, é um momento que às vezes a gente ora, Deus não responde na hora, a gente tem que ter aquela paciência, esperar, chamado de desertos, né? Da vida. Aí, de repente, a gente chega, né, aparece aí, ó, numa cidade, normalmente as construções, né, toda avolumada, o pessoal estreita o rio, aí vem aquela enchente forte, transborda, quebra tudo no caminho. E o que acontece? É quando a fé dá lugar ao radicalismo. Às vezes a gente passa por um momento desse na vida, né, que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Né? Às vezes, por zelo, comete esses problemas e acaba destruindo mais do que construindo. E alguns outros momentos propícios de pouca correnteza, né, até pode se beneficiar alguns da sua fé através do testemunho. Muitos vão beber dessa água também. Quando você testemunha da sua experiência passada de vida, o momento que você está ali até agora. Quando você fala, eu comecei assim, estou assim, mas eu permaneço. Em alguns outros momentos, né, esses são muito difíceis, é quando a gente chega e tem uma barragem, algo que barra, assim, que a gente sabe, fica desesperado, né? Quando o inimigo, ele parece prevalecer na sua vida, quando você encontra uma dificuldade, pode ser uma doença, pode ser, assim, dificuldade financeira, alguma briga com amigos, expulso de uma igreja, enfim, coisas assim que abalam bastante o emocional. E alguns lugares também que são assim desanimadores, né? Imagina só essa imagem ao Rio Tietê, quando você passa por lugares assim que são poluídos, né? As pessoas tentam te contaminar com ideias, né? Dizendo que Deus não existe, dizendo que você tem que abandonar esse caminho. E a fé é atacada, sua fé é atacada pelas pessoas. Aí de repente esse rio passa por essa dificuldade e encontra aí, ó, um outro rio. Quando a gente encontra companheiros na fé, amigos que junta, soma força com a gente vai unido. Posso dizer que esse é um momento que a gente está vivendo aqui, juntando, né, nossas forças. É igual o rio. Esse é o Rio Negro. Não sei se esse é o Rio Negro, mas eu acho que não. Esse é um outro rio. Mas tá vendo um de cor diferente do outro, com diferenças, mas unidos aí no mesmo propósito. Até que finalmente chega ao seu objetivo, que é o mar, e ao encontro com Deus. Amém. Que é a fonte da vida. Aí a fé não precisa existir mais. Né? Porque aí você vai estar frente a frente com o autor da fé. Amém. Bom, deixa eu tomar uma água aqui. Eu não vejo tanta água aí, deu até sede. Deixa eu passar aqui. Daniel 7:27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão.
por mais que pareça que Deus não está no controle, a gente vê tanta desgraça no mundo, Deus está no controle e a terra vai ser devolvida à sua condição original. Nós vamos ver que tudo que a gente almeja, o paraíso de Deus, vai ser estabelecido uma vez por todas, para sempre. Nunca mais a gente vai ter essas dificuldades que a gente tem. Nunca mais a gente vai ter o sofrimento da morte. Essa é a grande esperança que alavanca o povo de Deus a seguir adiante, vencer a morte, encontrar com Cristo, encontrar com nossos parentes, com os falecidos, amigos. Essa é a grande esperança de todo cristão. Amém. Um dia Amém. traçar esse caminho de vitória e chegar lá finalmente. Amém. Em Atos 1:10 diz: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Essas pessoas estavam admiradas, com Jesus indo embora, e ao mesmo tempo pensando: será que ele foi embora e vai nos deixar? Então Deus, com muito consternamento, não sei se é essa palavra, com compaixão dessas pessoas, enviou esses anjos para confortar ela. Falou: ele vai voltar. Amém. Hebreus 9:24 diz: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para que agora compareça por nós perante a face de Deus. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E é impressionante como que a trajetória de Cristo traz assim um reavivamento constante para o servo de Deus. Eu não imagino que, se fosse de outra maneira, conseguiria trazer esse sentimento ao ser humano. E foi necessário o sacrifício. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão, eu fiz um estudo há um tempo atrás, ele praticamente está presente em todo mundo. É uma linguagem que todo mundo conhece, todo mundo sabe que é pão. Poderia assim, o pão, só os israelitas sabiam o que era. Mas não. Você vem nas Américas, todo mundo sabe que é pão, na Ásia, todo lugar, todo mundo sabe que é pão. E Jesus usou essa linguagem para que as pessoas compreendessem que, assim como o pão te sustenta e te dá vida, e que um dia foi um grão que precisou ser moído, eu e o Diego uma vez pegamos aqui para moer trigo, e bate, bate, bate. Você bate tanto naquilo ali que, se fosse uma pessoa, matava. E bate, bate, e sai aquele grãozinho, aí depois você tem que moer ainda. Ele passa um processo de se arrebentar todo para poder virar o pão. Então Jesus passou por um processo de humilhação tão grande para poder ser transformado nesse pão da vida, que dá a vida por nós e nos sustenta e nos faz, através da morte dele, trazer a nossa vida. Amém. E que essa maneira que Deus escolheu, ela constrange tanto o nosso coração, fala: nossa, alguém deu a vida por mim, alguém sofreu no meu lugar. Porque a compaixão, isso mexe com a gente. Quem tem compaixão no coração tem uma gotinha do céu dentro de si para poder voltar para lá. Apocalipse 3:12 diz: ao que vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também meu novo nome.
Se nós tivéssemos um puxadinho no céu, já estava bom. Mas Deus fez uma cidade inteira, assim, com casas para todo mundo, com praças, com rio, com tudo que é necessário para a alegria, para o bem-estar, para a comunhão, para a adoração. E está pronto, né? Está ali esperando a gente, né? Jesus foi para o céu, foi preparar esse lugar. E ele sendo, né, assim como nós, né, alguém que andou como ser humano, ele sabe das nossas preferências, dos nossos gostos, né, e fez tudo de acordo. É um carinho muito grande, né? É transcendental o carinho de Jesus pelo ser humano. Então, depois de ir para o céu, nós voltaremos à nossa verdadeira origem, né, que é a Terra renovada. E lá, sim, vai ser um paraíso como o Jardim do Éden. Não é um outro planeta diferente, vai ser o mesmo, só que sem a morte. Então, o caminho da vitória eu posso resumir para vocês. É a fé de Jesus, que é a fé que ele teve, né? E ele acreditou que poderia vencer e que nós também podemos vencer. Okay. Apocalipse 14:12, né? Aí na versão King James. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, essa mensagem que eu tenho para deixar para os irmãos hoje, para trilharem esse caminho, não desistir. Eu sei que Satanás assalta demais, né? Principalmente aqueles que estão empenhados no evangelismo. A gente tem visto aqui na Casa Missionária grandes dificuldades, mas também grandes livramentos, grande conforto e grande esperança da parte de Deus. Queria até pedir oração para os irmãos. É assim, às vezes parece sobrenatural as coisas, né? A gente estava indo bem, estava com uma grande quantidade de livros, grande controvérsia sendo entregue, quebrou o carro do irmão Rafael, quebrou o meu carro, quebrou o carro do irmão Wilson. Isso não é normal, né? A gente estava até comentando agora há pouco. E fazendo evangelismo de vento em popa, de repente a gente ficou nessa situação. E aí a gente começou a campanha aí para pedir para os irmãos ajudar a gente a comprar um veículo. Graças a Deus, a gente está chegando quase lá, né? Vamos arrumar um veículo aí para a família do irmão Rafael levar esse trabalho adiante. Ele que tem se empenhado no setor de evangelismo aqui, né? Eu fico mais na parte de construção. A gente tem, assim, as dificuldades, né? Poucos recursos, poucos voluntários, né? Às vezes vem mais, né? Mas no momento a gente não tem tantos. E queria pedir para os irmãos orarem aqui pela Casa dos Missionários, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, que possa ser multiplicado pelo Brasil e outras nações também. A gente tem entrado em contato com outros lugares, outras pessoas têm apoiado aqui. E eu tenho certeza, né, que missionários são todos aqueles que vão com os pés, que com os joelhos estão ali em oração por nós, pelo trabalho a ser desenvolvido, e aqueles que têm contribuído também financeiramente. São todos missionários. E eu peço aí que os irmãos não se esqueçam de nós, divulguem também aí o nosso trabalho, quem puder, através aí do canal do YouTube. E quem puder visitar aqui também vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido, né? Aqui todo mundo é livre, né? Aqui é o espaço público da Verdade Presente, do Servo de Deus. E a gente tem se alegrado com muitas visitas que têm vindo aqui. E a gente segue esse caminho, né, de evangelismo. Isso está no nosso coração, né, de todo mundo que aqui vem. E a gente quer contagiar outras pessoas também com esse mesmo intuito, esse mesmo pensamento. Tá? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmão Luiz, como é que a gente continua agora? Você está arrumando? Estão me ouvindo agora? Eu vou colocar um hino, irmão. O irmão tem algum hino?
Pode ser 88. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Oh, esse grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Amém. Estamos aqui, Senhor, adorando o Teu nome, sabendo que o Senhor fez um grande sacrifício por toda a humanidade, enviando Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para nos dar a oportunidade de voltar ao paraíso, de voltar à origem daquilo que o Senhor planejou para o ser humano. Senhor, nos ensine esse caminho de vitória para chegar assim, irrepreensíveis, como o Senhor deseja que aconteça, Senhor, através das profecias que dizem que haverá um povo, Senhor, que não haverá engano na sua boca. Transforma, Senhor, o coração dessas pessoas. Transforma, Senhor, a vida delas, seja um exemplo para outros, que permaneçam firmes no maior tempo de tribulação da humanidade. Perdoa, Senhor, nossos pecados, purifica nosso entendimento, a nossa mente,
Também salva nossos familiares, Senhor. Aqueles que têm se desviado, aqueles que estão seguindo por outros caminhos. Ajuda, Senhor, nossos familiares também. E faz com que a tua obra, Senhor, aqui na Casa dos Missionários e aqui em outras obras que estão sendo desenvolvidas possam prosperar, Senhor, que o maligno não toque, não tenha poder sobre a tua obra, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus Amém. seja louvado. Glória a Deus. Amém. Feliz sábado, meus irmãos. Amém. Feliz sábado. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Feliz sábado.